Bom, agora nós vamos para o segundo vídeo, que é como nós vamos montar isso, esse mapa no QGIS, tá certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir o QGIS, está aberto. Só que antes de eu colocar as informações aqui, eu preciso organizar uma tabela para colocar aqui, tá certo? Nós já puxamos esses dados lá do IBGE. Então, agora eu vou abrir Sinopse de Roraima, vou abrir essa primeira tabela, tá certo? Vou aqui habilitar edição, para eu poder mexer nela, para poder trabalhar com ela. Veja que aqui nós temos os códigos dos municípios, tá? Nós vamos usar essa coluna, né? Porque nós precisamos de uma referência para ela que o QGIS vai reconhecer, né? E atribuir os dados da taxa. E aqui o nome dos municípios que nós vamos usar também. Então, eu tenho que criar uma nova tabela, tá? Eu não consigo agregar essa tabela da forma que ela está organizada aqui para o QGIS reconhecer. Então, eu tenho que construir uma nova tabela. Eu venho aqui, tá? Inserir planilha, certo? Eu vou criar a primeira coluna, código MUN, tá? Que é código municipal, tá? Que ele é que faz o QGIS reconhecer. Aí eu volto aqui na minha tabela, vou selecionar aqui, tá vendo? Alto Alegre até o Iramutã. Vou selecionar todas essas informações, dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui. Então, eu já coloquei todos os meus dados. Agora, eu tenho que relacionar eles aos nomes dos municípios. Então, eu vou criar uma outra coluna com o nome dos municípios e vou trazer para cá. Vou lá de novo. Aqui estão os nomes, né? Do primeiro. Vou lá, seleciono todos eles, né? Você pode colocar o Alt e o Tab, né? Que aí você seleciona eles todos. Vou dar um Ctrl C e vou colar aqui um Ctrl V, tá certo? Vou ajustar aqui o tamanho da minha tabela. E agora aqui eu vou colocar a taxa, mortalidade 21, tá certo? Covid, né? Covid 21, tá certo? Vou abrir aqui, né? Porque o nome ficou muito grande, tá certo? Eu vou pegar lá na tabela que eu recebi lá né, da professora de vocês, estão aqui as taxas, tá? Alto Alegre, Machari. Vou selecionar a primeira, a última, copiar e vou colar, ok? Então, a minha tabela está pronta. Vou fechar outra tabela aqui para não confundir. Tá certo? A minha tabela está pronta, tem código do município, nome do município e a taxa de mortalidade para o ano de 2021. Tá certo? Eu vou excluir essa tabela aqui, que eu não preciso mais dela. Eu venho aqui, clico aqui do lado, excluir, excluir. Vou ficar só com essa daqui, vou salvar. Salvar como, tá certo? Eu venho aqui no mapa de Roraima, taxa de mortalidade, vou dar um nome para ela. Pode ser Covid-19. Vamos ver aqui, peraí. Covid-19, taxa, mortalidade. Ok? Vou salvar, né? Então, eu posso vir aqui na minha pasta. Eu vi que aqui, ó, Covid-19, taxa de mortalidade, tem uma tabela criada aqui para mim. Agora, eu posso ir para o QGIS, que eu já organizei a minha tabela. Vou abrir o meu QGIS. Vou trazer primeiro o meu mapa. Tá? Vamos por partes, né? Eu vou trazer primeiro os meus dados vetoriais, né? Ou seja, o meu mapa de Roraima com os municípios. Aí eu posso vir por essa ferramenta aqui, adicionar camada vetorial. Quem não aparecer essa barra de ferramentas aqui, vem aqui em camada, adicionar camada vetorial, vai abrir essa mesma pasta. Eu vou buscar aqui, tá? Curso Gestão em Saúde, mapa de Roraima, taxa de mortalidade. Eu vou vir aqui em RR Municípios 2021, tá certo? Vou selecionar sempre o shape, abrir, adicionar, tá aí o meu mapa de Roraima, tá certo? Agora eu vou trazer aquela tabela do Excel para cá, eu venho na mesma coisa, camada, adicionar camada, apesar dela não ser uma camada, ela ser uma tabela de Excel, eu vou adicioná-la como vetor, né? Porque eu preciso que ela coincida com essa tabela aí, certo? E vou buscar aquela tabela que eu construí. Eu volto aqui minha pasta, e essa que eu construí, tá? Covid-19, taxa mortalidade, tá certo? Cuidado para vocês não pegarem a tabela errada. Vai abrir aqui, eu vou conferir, tá ok, tá certo?
Vou mandar abrir, adicionar, fechar. Então eu já tenho aqui as 2 informações que eu preciso, tá certo? Agora eu preciso juntar esses 2 arquivos. Como é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em município, tá? Não se preocupem com cor, que nós vamos trabalhar isso depois, tá certo? Eu vou clicar em município com o esquerdo, clicar com o direito, vem propriedades, vai abrir aqui, tá certo? A minha tabela aqui, meu quadro, eu venho aqui em uniões, tá certo? Ou seja, eu vou unir essas duas camadas, clico no mais para abrir isso aqui. Então, eu quero a minha tabela, tá certo? Que é essa aqui, Covid-19, taxa de mortalidade, igual está aqui. Aí eu vou unir o campo código do município e no meu campo-alvo, que é aquele que eu vou querer mostrar, que é código de município com o nome, tá certo? Eu venho aqui, Campos Unidos, eu quero mostrar a taxa de mortalidade Covid-21. Eu aplico aqui, dou OK, aplicar, criou-se uma tabela, eu dou um OK. Agora eu vou conferir se os dados vieram, tá certo? Eu clico aqui, venho aqui nessa ferramentinha, ó, abrir tabela de atributos, tá certo? Eu vou ver então que as minhas informações para essa camada aqui, tá certo? Já está incluído a taxa de mortalidade por municípios. Ele amplia o número de ele amplia os numerais aqui após a vírgula, tá? Mas a gente não precisa preocupar com isso aqui não, porque isso aqui nós vamos corrigir depois na hora que estiver confeccionando a legenda. Então, tá ok, só que aí eu tenho que salvar essa camada. Então, eu venho aqui, seleciono, clico com o direito, venho exportar, salvar feições como. Eu vou na minha mesma pasta, aquela lá que eu estou trabalhando, tá certo? Curso de Gestão em Saúde, mapa Roraima, taxa de mortalidade, vou traçar Roraima, municípios, taxa, mortalidade. Tá ok? Eu salvei assim para diferenciar da outra. Né? Tá tudo salvado, Sirgas 2000, tá tudo ok. Ok. Então, eu criei uma nova tabela, que é esse quadro aqui, que é com ele que eu vou aqui. Aqui ele só aparece anunciando, tá certo? Então, eu posso desabilitar essa de baixo, eu só vou trabalhar com essa daqui. Então, todas as minhas informações, se a gente quiser conferir direito, né? Se exportou tudo direitinho, tá certo? Então, aqui os meus dados de taxa de mortalidade, né? Aqui eu tenho outras informações que é a área, que era o que já estava lá no shape. Tá ok? Então, agora que já estão meus municípios, eu vou para o compositor de impressão. Tá certo? Eu não quero colocar mais nenhuma informação aqui. Eu venho aqui nessa ferramenta, novo compositor de impressão. Vou clicar, vou dar um nome, RR, Covid, taxa. Ok. Abri o meu compositor de impressão. Tá certo? Eu sempre deixo, né, de uma forma que eu consiga enxergar toda a folha. Isso aqui nós vamos construir ele numa folha A4. Quem quiser maior, é só clicar com o direito, propriedades da página, tá? Pode vir aqui, tá? Nós vamos trabalhar aqui com 4. Quem quiser mudar para retrato, tá certo? Fiquem à vontade, é que nem você configura normalmente uma página para comum de Word, tá ok? Então eu tenho que trazer o mapa para cá. Então eu venho aqui adicionar um novo mapa ao compositor. Vou abrir aqui, tá certo? Eu vou usar toda a minha folha, né? Porque eu só quero mostrar Roraima. Se alguém tiver interesse de colocar o mapa do Brasil, como eu já coloquei no outro vídeo, fique à vontade, tá certo? Aí trouxe o meu mapa para cá, eu vou voltar lá no QGIS, tá certo? Eu vou categorizar isso aqui, né? Porque vocês viram que ele veio todo com uma única cor, tá certo? Então, eu já trouxe ali, eu vou criar uma categoria. Vem propriedades, simbologia. Aqui eu vou colocar em graduado, tá certo? Vou usar o meu Covid, tá certo? Então, eu vou usar aqui. Aqui eu escolho uma cor, tá certo? Os meus gradientes de cor, tá certo? Eu posso usar esse daqui, nesse tom de vermelho, eu posso escolher aqui, ó, todos os gradientes de cor, usem a cor que vocês acharem melhor, tá certo? Eu venho aqui, intervalo igual, quantil, contagem igual, né? Significa que eu vou organizar. Ele organizou em 5
cores em cinco unidades, vamos ver como é que fica, tá certo? Ele ficou aqui. Como Roraima tem poucos municípios, tá certo? Eu acho que é legal a gente colocar uma categoria para cada município, porque o intervalo aqui, ó, ficou muito grande, ó, de 0 a 2. O nosso número maior é 5, né? Que está aqui nesses municípios aqui, incluindo Boa Vista aqui, tá certo? Então, a taxa de mortalidade é por 1.000, né? Então, 5 por 1.000 habitantes. Então, a gente tem aqui, eu acho que ficou uma categoria muito grande, tá? Eu posso ajustar isso daqui. A minha sugestão é que a gente faça coloque 15 categorias. Eu volto aqui em propriedades, tá certo? E venho aqui, ó, classes, tá certo? E vou colocar 15, ok? Aplicar, ok. Então, aqui ficou melhor. A gente só tem um município, que é o Iramutã, que é 0, tá aqui. Tá certo? Então, eu organizei, eu volto lá para o meu compositor, vem nessa ferramentinha aqui, ó, redesenhar, e tá aí os meus municípios já com os dados. E agora é aquele mesmo procedimento comum da gente montar o mapa. Então, a gente começa primeiro ajustando ele, né? Ajustando, ficou muito grande. Eu vou mexer aqui, vou tentar um 40, tá certo? Ele cabe todo, tá? Lembrando que ele tem que estar todo dentro da minha margem, tá certo? A minha margem aqui, ela tá um pouquinho diferente aqui, então eu posso aumentar ela aqui um pouquinho para ela ficar mais ou menos igual, né? Então, tá aqui. Eu ajusto aqui a minha escala. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu tentar o 0 aqui para ver como é que fica. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ficou legal, tá certo? Então, eu tô com a escala de 40.000. Tá certo? Ele já está todo organizado. Eu vou travar as camadas para não ter nenhuma alteração naquele procedimento, tá bom? Vou colocar moldura. Eu vou colocar minha moldura aqui mais larga, tá? De 1, tá certo? Vou deixar o meu pano de fundo, tá certo? Então, agora eu vou parar 1 minuto e já